Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web nesta quarta-feira. Veja os destaques dessa edição. Foz do Iguaçu vacinou 80% da população adulta com a primeira dose da Covid-19. Data da volta do Azulão da Fronteira já está programada. Foz do Iguaçu vai sediar disputa de jogos eletrônicos. O DC Notícias Web dessa quarta-feira, 4 de agosto, já está no ar. Olá, começamos a edição do DC Notícias Web de hoje falando que Foz do Iguaçu tem 80% da população vacinada com a primeira dose contra a Covid-19. Mais de 160 mil iguaçuenses já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 desde o início da campanha que teve início em janeiro. Esse número representa 80,8% da população adulta acima de 18 anos. O mês de julho fechou com os menores indicadores desde o primeiro pico da pandemia, com queda de quase 70% nos casos nos últimos 2 meses. A taxa de ocupação de leitos de UTI também vem diminuindo. Atualmente está em 70% no Hospital Municipal e em 25% no Hospital Ministro Costa Cavalcante. É necessário completar o esquema de vacinas com a segunda dose para reduzir cada vez mais estes índices. Mas o que garante uma melhora total de fato é a população completar a vacinação tomando a segunda dose e mantendo os cuidados como o uso de máscara e a higienização das mãos. As segundas doses estão garantidas em todas as unidades básicas de saúde e somente neste mês de agosto, mais de 36 mil pessoas devem completar a imunização. Uma boa notícia para os apaixonados pelo futebol iguaçuense. A estreia do Azulão da Fronteira já está marcada. Adam Marinello tem mais informações. O Foz Futebol Clube vai estrear pela terceira ano do Campeonato Paranaense jogando fora de casa, contra o Paranavaí Futebol Clube. O Azulão da Fronteira volta a jogar aqui no ABC no dia 6 de outubro, contra o Patriotas Futebol Clube. A competição será neste segundo semestre e é formada por 10 times, que serão divididos em 2 grupos. O campeão e o vice vão garantir vagas na segunda divisão do estadual de 2022. A ideia do Foz é conseguir o acesso já nesta temporada e retornar à elite do Paranaense em 2023, além de chegar na Série B do Brasileirão. Veja a seguir. Foz vai receber um grande evento, a disputa de jogos eletrônicos. Uma ótima notícia para o setor de eventos. Foz do Iguaçu se prepara para receber um dos maiores eventos de jogos eletrônicos no Brasil. E-sports ou esportes eletrônicos são uma categoria que vem crescendo e ganhando cada vez mais destaque no mundo. A indústria dos games ou jogos eletrônicos já é uma das maiores do entretenimento e cresceu ainda mais durante o período da pandemia, já tendo superado, por exemplo, grandes mercados como o do cinema. De olho nessa oportunidade, Foz do Iguaçu assinou o termo de compromisso para sediar o desafio Cataratas do Iguaçu, a Tríplice Fronteira. Este será o primeiro evento classificatório do Brasil para o Campeonato Mundial de Esportes de Singapura. A Confederação Brasileira de Games e Esportes, juntamente com a Prefeitura e Câmara de Foz do Iguaçu, serão os responsáveis por promover o evento, que contará com jogos como o eFootball, Pro Evolution Soccer 2021, Street Fighter V e Counter-Strike Global Offensive. E o DC Notícias Web fala agora das pessoas que aproveitaram a pandemia para se reinventar. E principalmente foi a oportunidade de empreender e montar o seu próprio negócio. Uma mudança radical na rotina e na vida de muitas famílias, que viram na crise a oportunidade de se reinventar e dar a volta por cima. A Solange, funcionária de um hotel da cidade, estava de licença maternidade quando começou a pandemia no Brasil. Teve o salário reduzido, comprometendo o orçamento familiar. Como um dos setores mais atingidos foi o turismo, logo veio a preocupação. Tendo que ocupar o tempo cuidando da família, foi então que surgiu a inspiração. Comecei, na verdade, fazendo pães.
fiz para nosso consumo e o pão ficou muito bonito. Até então ficavam pães normais e nunca tinha ficado tão bonito como naquele dia. E eu decidi postar no Facebook. Eu falei, vou fazer vontade nas pessoas porque o pão ficou muito bonito. E aí algumas pessoas começaram a pedir para comprar. Eu não tinha nem noção de preço, embalagem, enfim. Eram pães para nosso consumo, né? E eu fiz, na verdade, para ocupar um pouco a cabeça. Estava num momento assim, ida e volta para o hospital toda semana, tive problema de pressão e tal. E aí comecei com os pães e no primeiro dia, então, a gente só comeu pão porque eu havia cortado um. Os demais eu vendi todos e no dia seguinte eu já fiz pães por encomenda. Dos pães, os pedidos de bolos, bolachas, doces e outras delícias começaram a ser produzidos. Os cursos pela internet foram a receita para atender a demanda e os gostos da clientela. A cozinha de casa foi adaptada para dar conta da produção diária e das entregas. Para potencializar os negócios e conquistar clientes, ela também divulga seus produtos nas redes sociais. Uma rotina de cerca de 12 horas diárias de trabalho, que ela ainda divide cuidando das filhas Heloísa, de 11 anos, e Cecília, de 5 meses. Exige você ver tendência, você tem que criar produto novo, não dá para oferecer sempre a mesma coisa, você tem que ir atrás de receita. Hoje tem também o público mais direcionado a sem glúten, sem lactose, a parte fit. Você tem que se reinventar todos os dias. Todos os dias eu acordo e penso, o que eu vou fazer hoje? Qual vai ser o bolo de hoje? Já a professora Renata conta que a família se uniu para driblar a crise. Quando o marido perdeu o emprego devido ao fechamento da Ponte da Amizade, surgiu a ideia de colocar em prática algumas afinidades. Então, começou a venda da comida japonesa. O curso foi presente de casamento da esposa. O sushi, até então, era apenas um hobby, com amigos e família nos encontros. Agora se transformou num negócio. Meu marido, ele faz sushi, né? Nós já fazíamos há uns 6 anos atrás. O sushi entrou na nossa vida de uma forma assim, bem despretensiosa. Eu dei para ele um curso de presente de casamento. Eu achei que eu estava abafando, que era maravilhosa a minha ideia, ele não tinha gostado muito. Mas aí quando ele foi, fez a aula, ele se apaixonou. E aí, em seguida, ele começou a fazer para os amigos, no baralho. Os amigos começaram a pedir para levar para casa, para as esposas. Quando a gente percebeu, a gente estava vendendo sushi para um monte de gente. Sempre no boca a boca, sabe? A gente não tinha página, não tinha nada. Sempre um ia elogiando, contando para o outro, as pessoas pediam para a gente. E aí, a gente teve que parar por um tempo, porque ele tinha, né, o trabalho dele ali do outro lado da fronteira, e demandava muito tempo para ele fazer sushi e o escritório, né? Então, a gente parou por um tempo. E depois da pandemia, quando o Paraguai fechou, o primeiro momento foi a gente se assustar. E agora, o que a gente vai fazer, né? E depois decidimos voltar com tudo para o sushi. O marido da Renata e a família dele são descendentes da cultura árabe. Então, nasceu outra ideia: vender as deliciosas comidas orientais produzidas pelos sogros, como esfirras, quibes, molhos. Com o incentivo da nora e o apoio para administrar as entregas, fazer a divulgação, o negócio está prosperando. A sogra, ela cozinha muito bem. Então, todas as festas de aniversário, ela cozinhava, fazia, né, os quibes assado, frito, e os convidados perguntavam de onde era, que queriam comprar, enfim. E aí eu comecei a incentivar ela, e ela achava que não, né, que bobeira, não, acho que não. E um pouco antes da pandemia, eu forcei a situação ali, mandei para todas as pessoas que faziam parte desse nosso círculo de amizade, falei que a gente ia fazer os quibes congelados. Quando eu tive o pedido, cheguei para ela e falei, tenho tantos quibes para você entregar. E eu forcei mesmo, sabe, porque ela não estava acreditando muito que as pessoas realmente queriam. E aí, depois da pandemia, a gente foi aumentando. Ela viu que os quibes, as pessoas realmente estavam gostando. Eu comecei a colocar quibe assado, rolos. Hoje a gente já tem uma infinidade de coisas, também porque as pessoas foram gostando e pedindo, né? Além de ajudar na renda da família, as vendas tiveram um sentido maior na vida dos sogros. Se você tem alguma coisa que você sabe que você faz bem feito,
porque não adianta também a gente oferecer qualquer coisa para o outro, a gente tem que saber que a gente faz aquilo bem, né? Então, como era o caso do meu marido, que sabia fazer o sushi, minha sogra que sabia cozinhar, principalmente a comida árabe, e eu que gostava e sabia de vender. Então, a gente uniu essas três coisas, né? Então, tem alguém que sabe fazer uma coisa bem feita e que gosta também, porque tem duas coisas que são importantes, né? Você saber fazer e você fazer aquilo com amor. Pode parecer clichê, mas não é. Quando a gente faz algo que a gente realmente gosta, o retorno vem, sabe? Então, eu acho que quem tem oportunidade, né, sabe fazer alguma coisa legal, eu acho que tem que se jogar, e esse é o momento, né, de se reinventar. Para Solange, a receita do sucesso é muito simples. O dinheiro é a consequência do bom trabalho, de fazer as coisas com amor. Eu me divirto fazendo os meus bolos e eu sempre que eu tenho uma encomenda, eu faço pensando naquela pessoa, na característica daquela pessoa para agradar ela. E isso me satisfaz e a consequência é manter a família, o sustento. Veja a seguir. Tem dicas e oportunidades para quem quer se aperfeiçoar. Nós vamos falar do MBA em Arquitetura de Luxo. O DC Notícias Web, mais uma vez, falando sobre qualificação e sobre esse MBA de arquitetura de luxo que vai ser realizado na UDC e que já é um sucesso. E sobre isso a gente vai conversar um pouquinho mais com o professor e arquiteto Marcos Bertoldi. Antes de mais nada, professor, eu gostaria muito de agradecer a sua presença no DC Notícias Web. Luciano, eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer poder dividir com uma audiência as questões da minha profissão, sobre arquitetura e especialmente sobre esse curso que a gente está gestando com tanto cuidado e com tantas boas expectativas. Vamos começar então conceituando o que é arquitetura de luxo, como é que a gente pode caracterizar essa questão da arquitetura de luxo? Olha, essa é uma caracterização que nunca me preocupou de uma maneira específica ou particular, porque, em primeiro lugar, luxo é um conceito bastante nebuloso, talvez, e que pode se adaptar a diversas possibilidades ou a diversos critérios, né? Então, luxo pode ser uma rede numa varanda, e luxo pode ser tempo para você ficar em casa, para você curtir os teus filhos, os teus cachorros, a tua vida doméstica. Então, essa ideia do luxo, ela é muito flexível e muito ampla, e permite infinitas leituras, né? A minha ideia, trazendo daí mais para o meu campo e para as minhas possibilidades e para a minha atuação, o que a gente procura entregar, talvez como se aproximando dessa ideia de luxo, são espaços onde a gente tenha uma arquitetura capaz de qualificar a vida desse usuário realmente, né? Uma arquitetura diferenciada que tenha um excelente contato com o meio natural, com o lugar onde ela está inserida, com o seu contexto físico, por exemplo, que ela seja gentil com a natureza, com o seu entorno, com o sítio de implantação e tudo que contém nesse sítio. Linhas de drenagem natural, vegetação, topografia. Então, isso para mim é luxo. É você respeitar a natureza, por exemplo, com a arquitetura. Eu acho que isso pode ser um pensamento muito luxuoso. Ao mesmo tempo, você qualificar esses espaços de uma maneira agradável para quem vai usar.
Então, e o que é ser agradável? É ter um material caríssimo no banheiro ou é ter luminosidade no banheiro, insolação, ventilação? Eu prefiro um banheiro bem ventilado, bem iluminado, amplo e bem proporcionado do que um banheiro com mármore grego mal feito, né? Então, é isso que eu acho, na verdade, o nosso diferencial e o que faz a diferença. Não sou contra revestir o banheiro de mármore grego, e se o cliente tiver condições para isso, e se houver essa possibilidade. Temos inúmeros banheiros feitos em mármores italianos, gregos, turcos. Não existe nenhuma limitação para esse tipo nenhum preconceito no uso desses materiais. Só que, certamente, não está no material a ideia de luxo para mim. Para mim, o luxo está naquele espaço que eu estou entregando, né? Então, uma casa confortável, com boas esquadrias, que permita um conforto térmico, acústico, eficiente. Para mim, o luxo é tudo isso. Daria para a gente incluir nesse conceito, então, o desejo do cliente, a realização de um sonho, enfim, o próprio conforto, nesse conceito de luxo também, professor? Sem dúvida. Nós, uma vez atendidos esses aspectos, que eu acho que são generalistas, porque eu não imagino uma casa mal ensolarada, mal iluminada, mal proporcionada. Então, acho que uma vez atendidos a todos esses aspectos básicos, fundamentais, que são garantidores de uma qualidade de vida, daí nós partimos para uma especialização e customização de todos esses espaços que tem a ver diretamente com o proprietário, com a pessoa que vai fazer as suas escolhas e que tem os seus hábitos, o seu modo de vida, e é ela que vai nos pautar daí nesse momento como que ela quer usar a casa nos mínimos detalhes. Então, do dimensionamento de alguns espaços, da forma que ela pretende usar cada um desses espaços, tanto os proprietários quanto seus filhos, seus funcionários. Então, tudo isso, nós estamos daí sim acostumados a trabalhar com uma arquitetura que leva muito em conta o cliente nos mínimos detalhes. Não estaríamos no mercado há quase 40 anos, nesse segmento de atendimento dessas famílias com as exigências mais complexas e com todas as possibilidades, se não prestássemos atenção exatamente nessas minúcias. Professor, para a gente entender um pouco mais a importância desse MBA e o momento, porque o momento da arquitetura no Brasil, da arquitetura, da engenharia civil, é diferenciado. Por mais que a gente esteja ainda numa pandemia, são dois setores que cresceram no país. Que momento é esse da arquitetura e daí a importância, a relevância ainda maior desse MBA, professor? De fato, até de maneira inesperada, houve um grande aquecimento no setor, né, era um setor que já vinha, de alguma forma, bem, e que com a pandemia houve um acréscimo tremendo de demanda para esse tipo de solicitação. Então, tanto a área mais do cliente final, que passou a prestar mais atenção na sua residência, que por estar viajando menos e adquirindo outros bens, passou a se interessar mais novamente pela sua casa. Então, isso gerou, eu acho que isso, em parte, foi responsável por esse aquecimento no setor. Clientes que voltaram ao escritório para rever algumas coisas e para ampliar ou para refazer. E, ao mesmo tempo, o mercado imobiliário, da mesma forma, está muito aquecido, né? E com demandas diferentes. Hoje está todo mundo procurando, mesmo os que vão para apartamentos mais aterraçados, que tenham mais áreas externas disponíveis, que sejam também mais gentis com a natureza e com o seu entorno. Então, eu acredito que, de uma maneira geral, esse momento pandêmico e que se iniciou lá no início
de março do ano passado, ele aqueceu muito o setor de diversas formas, de diversas maneiras. Mas eu acho que na raiz de tudo está uma valorização do morar. Todo mundo está querendo morar melhor, todo mundo está querendo ir para um espaço que sonhou, que por outras razões adiava e que agora viu que não dá mais para adiar, que é importante realmente ter acesso e poder estar num lugar que lhe dê condições, prazer e permita usufruir a vida, mesmo com mais limitações, como um momento como esse. Professor, com a sua experiência nessa área, o que o senhor vai trazer aos alunos do MBA de arquitetura de luxo? Quais as novidades, quais as temáticas, como o senhor vai enfocar tudo isso? O nosso portfólio é muito vasto, né, de trabalhos nessa área. Tanto residências onde nós abordamos desde o projeto arquitetônico até o projeto de interiores, incluindo o projeto paisagístico, já que somos especializados em arquitetura paisagística aqui no escritório, então cada projeto que eventualmente surge, nós temos condição de oferecer o pacote completo, né, fechando todos os elementos que comporiam essa obra, até apartamentos, reformas de apartamentos, que também são itens interessantes para quem trabalha nesse setor, apartamentos em São Paulo, em Santa Catarina, aqui em Curitiba. Eu não selecionei exatamente os trabalhos que eu vou apresentar, mas vou apresentar detalhadamente não só com imagens, mas também pretendo apresentar desenhos e comentar sobre também como atender esse tipo de clientela, que demandas esse tipo de clientela te traz, o que é importante não deixar de lado, né? E trabalhos mais recentes. Naturalmente, vou privilegiar os trabalhos mais novos, aqueles ainda não publicados, já que a maioria do que nós fizemos anteriormente já foram publicados nacional e internacionalmente. Então, mas nós temos alguns mais recentes e eu provavelmente vou começar por estes nas minhas apresentações. Quero também fazer dessas apresentações algo muito livre e ficar muito disponível para dúvidas, para perguntas. Eu sou um conhecedor realmente desse mercado e me movimento nele desde que me formei, desde que abri o meu escritório, que estou à frente dele, como eu disse, há mais de 35 anos. Então, e sempre nesse setor de residências de altíssimo padrão aqui em Curitiba, com uma abrangência Paraná, São Paulo, Santa Catarina, mas sendo a base ainda aqui. Professor, dá para a gente dizer que esse será um MBA de luxo, de arquitetura de luxo? Eu acredito que, dependendo de como a gente definir luxo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente vai estar pronto para dar os esclarecimentos necessários para quem quer, deseja conhecer ou trabalhar nesse setor. Professor, eu queria muito agradecer a sua participação no DC Notícias Web e a gente tem certeza que será realmente um MBA de muito sucesso, até pela procura, enfim, pela temática que é muito contemporânea. E eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no DC Notícias Web. Eu que agradeço, Luciano, que agradeço também as perguntas, muito procedentes, muito interessantes, e me possibilitaram esclarecer um pouquinho desse nosso plano aí, já aumentando a vontade de começar essas aulas e de poder logo ir até Foz. Sem dúvida, será um grande evento, um grande curso de luxo. Para esses profissionais que buscam aperfeiçoar o seu conhecimento, Luciano Vilela, está aí a oportunidade. E o DC Notícias Web, desta quarta-feira, vai ficando por aqui. Nós voltamos ao vivo amanhã. Curta, compartilhe e siga as nossas redes sociais oficiais. Por hoje é só, obrigada pela sua companhia e até lá. Até lá.